Olá a todos, me chamo Túlio Madison Galvão e no vídeo de hoje vamos iniciar uma série de 3 vídeos com o tema Nietzsche e a Verdade, baseados no escrito póstumo intitulado Sobre Verdade e Mentira no sentido extramoral, sendo a temática do vídeo de hoje a relação entre o intelecto e a verdade. Nietzsche começa o texto falando da soberba que alimentamos por sermos animais inteligentes e termos inventado aquilo que chamamos conhecimento. Imagine um astro, dirá ele, onde pululam esses animais inteligentes. Foi o minuto mais soberbo da história do universo, porque logo esse astro se congelou, esses seres tiveram de morrer e o universo seguiu mesmo, indiferente a todas essas abstrações criadas por esses animais inteligentes. Ou seja, temos a sensação de que o universo, todos esses bilhões de anos-luz que sabemos que existem para todos os lados, está com um microscópio observando tudo o que fazemos, ansioso por nossa próxima descoberta. O universo está pouco se lixando para o que a gente acha ou deixa de achar dele. Quando nos formos, ele continuará o mesmo. A soberba que alimentamos pelo conhecimento adquirido não nos torna seres privilegiados em toda essa imensidão cósmica. Do mesmo jeito, uma simples mosca pousando entre excrementos se acha o centro voante do universo. Acha que ocupa nele uma posição de destaque, que, para além do seu curto espaço de vida, uma infinidade de seres observam com atenção seus últimos feitos. O intelecto humano está dentro da natureza. Possuir essa faculdade não nos gabarita a nos sentirmos especiais, a ponto de nos considerarmos algo que se opõe à natureza devido a essa capacidade racional. Esse intelecto jamais nos conduzirá para além de uma visão que supere nossa natureza. Esse intelecto, inclusive, é a menor parte daquilo que em nós pensa. E essa é uma reflexão que ele desenvolve em outras obras, como a Gaia Ciência. A de que até então a filosofia partiu de uma má compreensão do corpo e, portanto, prevalecem na história da filosofia indivíduos doentes. Isso se deve, em grande medida, a essa má compreensão dos processos fisiológicos que possibilitam o pensar. Trata-se da separação entre corpo e mente, entre um instrumento material que é animado por uma alma imaterial, a razão em Sócrates, o cogito em Descartes. Todas aparecem como algo desvinculado ao corpo. Para Nietzsche, isso que chamamos intelecto, consciência, é a menor parte em nós. Está longe de ser a essência do que somos. A matéria-prima desse intelecto é a linguagem, que é uma convenção, uma seleção arbitrária da realidade. O intelecto, ou seja, aquilo que em nós se torna consciente, é uma tradução do que somos, dos nossos impulsos em palavras. Mas essa tradução nunca é exata. É um processo metafórico. Há sempre uma perda de significado nessa tradução. Pensar é uma atividade corporal. É o corpo quem pensa. O corpo é para Nietzsche a grande razão. O pensar consciente, o intelecto, é essa pequena razão, aquilo que está mais distante do que somos, porque é essa interseção entre nosso corpo e uma linguagem que nos une aos demais corpos. Uma tradução do que somos em palavras, para que os outros possam nos entender, saber de nossas motivações e intenções. Para isso, precisamos dessa instância que justifique nossas ações e assim podermos viver em sociedade. A matéria-prima, aquilo que constitui o intelecto, é a linguagem. Tente pensar sem usar palavras. É muito difícil pensar só de modo imagético. E até quando você pensa numa imagem, você já pensa na palavra associada a ela.
Se eu penso em praia, já a palavra praia vem associada na minha mente quando me vem a imagem de uma praia. É muito difícil pensar de um modo que não seja pensar por palavras. E as palavras são seleções arbitrárias de um determinado idioma. Então, quando você traduz seus impulsos, seus instintos em palavras, por essas palavras serem uma seleção arbitrária da realidade, sempre há aí nessa tradução entre o que somos e as palavras que dizemos para dizer o que somos, sempre há nisso uma perda de significado. Porque nós nunca conseguimos traduzir exatamente aquilo que pensamos, ou aquilo que somos, ou aquilo que queremos, ou aquilo que a nossa vontade quer, apenas em palavras. O problema é quando essa consciência se volta para o corpo, o nosso corpo, aquilo que somos, e tenta negá-lo, afirmando que reside nela nossa única certeza de existência, como se essa consciência não fosse apenas uma ínfima parte de nosso corpo. Isso atende a uma demanda social, pois negar nosso corpo é negar aquilo que nos torna únicos. É lá onde residem nossos impulsos. Priorizar o intelecto é priorizar aquilo que em nós nos une aos outros. Daí a valorização moral dada pelo rebanho àquele que segue sua razão, que é a nossa parte mais normativa, a nossa parte que nos une aos outros indivíduos. E o Nietzsche vai se perguntar nessa obra sobre a origem do intelecto, como surge no homem o intelecto. E a conclusão que ele vai chegar nessa obra é que o intelecto, como sendo a arma dos mais fracos, surge nos homens para o contrário do que ele é usado hoje. O intelecto surge no homem, dirá Nietzsche, para o disfarce, para a mentira, para o engano, para a dissimulação. Essas são as armas de seres fisicamente frágeis como nós. Então, imagina, sei lá, num estado de natureza onde nós não temos chifres, não tínhamos garras, não tínhamos velocidade, destreza. Como sobreviveríamos num ambiente assim? Sobrevivemos usando a razão, usando o intelecto, usando o disfarce para enganar os outros animais. Então, quando um grupo de homens espantam uma manada de mamute para perto de um desfiladeiro e assim, eventualmente, colher a carne de algum outro indivíduo que despenca lá de cima, o que esse grupo de homens está fazendo com esses mamutes é enganando. Então, ao contrário do que geralmente se pensa, o intelecto surge no homem para a mentira, para o disfarce, para o engano. A ironia é como esse intelecto, que inicialmente surge para a mentira, o disfarce, o engano, passa a ser usado então para buscar o oposto, para buscar a verdade, para buscar as convenções. Acontece, dirá Nietzsche, que é imperativo que, para que vivamos em sociedade, estabelecemos algumas regras, estabelecemos algumas convenções, que são ilusões. Nietzsche não é contra as ilusões, não há nenhum problema nas ilusões. Aliás, as ilusões são fundamentais para a vida. Não se vive sem ilusões. O problema é quando se tenta dar a essas ilusões um caráter eterno, uma qualidade oculta que seria eterna, imutável. Seria mais ou menos como no filme. Quando você vai ao cinema, quando você vai assistir o filme, você entra nas convenções estabelecidas por aquele filme, você vivencia, sei lá, um período histórico como a Segunda Guerra Mundial, você imerge nesse mundo, mas se no meio do filme você tem vontade de ir no banheiro, você para, você sai daquela realidade, você sai daquelas convenções, você sai da Segunda Guerra Mundial e você vai ao banheiro fazer suas necessidades, depois você volta a essas convenções.
e você volta a emergir no mundo proposto por aquele filme. É mais ou menos o que Nietzsche defende em relação às convenções, às normas. Elas são exatamente isso, elas são provisórias, elas não são eternas. Os valores de bom e de mal, de justo e de injusto, são convencionados e são frutos de uma determinada demanda social. É isso que Nietzsche atenta. Não há problema, portanto, em ilusões, em convenções. O problema há em tomá-las como algo eterno. Porque geralmente temos essa tendência de projetar as nossas abstrações para o mundo e acreditar que essas abstrações que são nossas estão no mundo e não em nós. O intelecto aparece no homem como um meio de conservação, uma vantagem evolutiva na ausência de atributos físicos. Não tínhamos garras, nem chifres, nem força ou velocidade, mas travávamos a luta pela existência usando o nosso intelecto para o disfarce. Assim, enganamos os peixes quando metemos um anzol na isca, quando direcionamos as trilhas dos animais para uma armadilha, quando disparamos uma lança ou uma flecha em uma distância em que o animal acreditava estar seguro. Quanto mais enganávamos os outros animais, mais alimento conseguíamos e mais aprimorávamos nossa capacidade de dissimulação. À noite, no sonho, quando está livre da vigília, o intelecto pode exercitar sua capacidade originária, criando as ilusões oníricas, as ilusões dos sonhos. O intelecto, portanto, quando passamos a viver em sociedades cada vez maiores, ele vai passar a ser usado agora não mais para representação, não mais para dissimulação, mas ele vai ser utilizado para buscar as convenções estabelecidas por uma determinada sociedade. Buscar a verdade é buscar o socialmente aceito. E aquilo que é socialmente aceito como verdade, aquilo que é convencionado como verdade, atende sempre uma demanda social, atrelada a uma busca por conservação, uma busca por conforto, uma busca por segurança. Então, as verdades que trazem essas consequências úteis, ou seja, que nos fazem viver num mundo melhor, num mundo mais confortável, num mundo onde há mais comodidade, essas verdades, elas são preteridas em detrimento de outras verdades que tragam consequências hostis. Como, por exemplo, que nada tem um sentido, que nada tem uma justificação, que não haja valores eternos de bem, de mal, de justo e de injusto. Verdades como essa são muito mais difíceis de acreditar porque as suas consequências são muito mais hostis para a vida em sociedade. O intelecto, como vimos, surge para o disfarce. Mas como ele passa a ser usado para buscar a verdade? Como esse intelecto que antes busca o engano, busca a mentira, passa agora a buscar o consenso, a buscar a convenção, a buscar a verdade. Acontece, dirá Nietzsche, que por necessidade e tédio, o homem quer existir socialmente. Ele precisa viver em rebanho. E para viver em rebanho, ele precisa de um acordo de paz, para que a máxima de Hobbes, de que o homem é o lobo do homem, ela não se concretize. Esse acordo de paz, essas regras, esse nomos, essas convenções que possibilitam a vida em sociedade, são o primeiro passo para o estabelecimento de um impulso à verdade, de um intelecto que antes se especializava no engano e agora passa a buscar as convenções, ou seja, passa a buscar o socialmente aceito. Todo enunciado intersubjetivo, ou seja, aqueles enunciados em que todas as pessoas dotadas de razão devam concordar, é uma convenção, é uma mentira estabelecida em rebanho. Dizer a verdade é mentir em rebanho, dirá Nietzsche. Eu tenho a minha verdade, que é fruto da minha perspectiva. Vocês têm as suas verdades, são frutos das suas perspectivas. Mas quando a nossa perspectiva sai de nós, ela se torna uma convenção. E para ela ser validada pelos demais, elas precisam que os demais acreditem nessa verdade. Elas precisam da crença.
A minha verdade fora de mim é uma crença. E a crença nessas verdades que são convencionadas a serem tomadas por verdade reside exatamente na utilidade que elas irão proporcionar na vida daqueles que acreditam nela. As verdades são mentiras úteis. São o que as pessoas precisam acreditar até para viabilizar a vida em sociedade. Então as mentiras que permanecem e tornam-se verdades são aquelas úteis, isso é, as que fazem as pessoas viverem em um mundo mais confortável. A verdade, essa mentira útil, nos traz um consolo, mantém o rebanho seguro e pacífico. Agora se estabelece uma divisão moral entre o verdadeiro, o honesto, o constante, e o mentiroso, o desonesto, o inconstante, aquele que não é digno de confiança. Logo, vai ser dado um valor moral positivo a quem usa o intelecto para buscar as convenções, para buscar o socialmente aceito, e vai ser dado um valor moral negativo para quem não usa as convenções estabelecidas. Mentiroso! Eu não sou mentiroso, eu conto causos, não conto mentiras. Contar causos é um costume dos aventureiros. Nas palavras de Nietzsche, os homens, nisso, não procuram tanto evitar serem enganados quanto serem prejudicados pelo engano. O que odeiam, mesmo nesse nível, no fundo, não é a ilusão, mas as consequências nocivas, hostis, de certas espécies de ilusões. É também, em um sentido restrito, semelhante que o homem quer somente a verdade. Deseja as consequências da verdade que são agradáveis e conservam a vida. Diante do conhecimento puro, sem consequências, ele é indiferente. Diante das verdades, talvez perniciosas e destrutivas, ele tem disposição até mesmo hostil. Se a verdade é uma convenção, seu valor de verdade reside em sua capacidade de atender uma demanda social, em uma consequência útil, positiva. Imagina que você está no programa Tentação do Silvio Santos. No Tentação, Silvio Santos comanda o divertido programa de curiosidades da televisão. Uma grande distribuição de prêmios para os participantes. Silvio Santos vai perguntar e os clientes do baú vão tentar descobrir qual é a resposta certa. E você em casa fica na torcida e também tenta acertar. Tentação com Silvio Santos, hoje após o Domingo Legal. E o Baú da Felicidade irá oferecer para você uma verdade para acreditar. Agora vamos ver, Lombardi, qual será o próximo prêmio do Baú da Felicidade, Lombardi? Oi, Silvio. Esse jovem com essa camisa bonita, Lombardi. Olha Ele só. veio de longe, Lombardi. Ele mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas como o apresentador não aceita dualidades, você tem que escolher apenas uma verdade para acreditar. Essa será a sua tentação. Cleison, quem nasce em Natal, é natalense ou é potiguar? Os dois. Os dois. Então você é natalense ou é potiguar? Potiguar. Volta para o seu lugar, volta para o seu... Ô, Lombardi, vem para... São dadas 3 opções. Agora eu quero ver o que vocês vão escolher. Então temos a verdade número 1, a de Parmênides, que diz: não há mudança na realidade. Tudo o que é, sempre foi e sempre será. A mudança é fruto das ilusões de nossos sentidos e das opiniões dos homens. Verdade 2, Heráclito. A realidade e as palavras estão imersos em um eterno devir, um círculo perpétuo de mudança, onde nada permanece, exceto a própria mudança, onde nada tem sentido dado, exceto o próprio jogo infinito de luta entre opostos. Verdade 3, Platão. Aquilo que chamamos de realidade é uma cópia imperfeita de um plano inteligível. Por trás da aparência dos sentidos há um outro mundo, mais verdadeiro, belo e harmônico, do qual nossa alma, aquilo que em nós é imortal,
teve acesso um dia. Alguém quer mudar? Não? Você também não quer mudar? Vai ficar solitário aí? No mundo belo de Platão, com suas planícies verdejantes, seu céu azulado e alvas nuvens, com esse sol resplandecente, é muito melhor do que nesse mundo indeterminado, caótico e sombrio que Heráclito nos apresenta. Então, as pessoas, o rebanho, a maioria... É a maioria? Preferem a verdade 3, porque ela atende uma demanda de viver em um mundo melhor, por desprezo a esse mundo e a essa vida. A doença de negação dos sentidos, do corpo, que está em Platão, está na maioria dessas pessoas também. Por isso, a saída que Platão encontrou para isso, que foi a criação de um outro mundo, de um além-mundo, mais verdadeiro do que esse, também serve como consolo para a maioria dessas pessoas. As ajudam a abrir mão de seu corpo, do que pedem seus impulsos. E isto é útil da perspectiva do rebanho, pois o mantém mais unido. E vocês três venceram, vão pra lá, o auditório perdeu, Lombardi, claro! Perdeu, Silvio! Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até mais.